O Tribunal Regional Federal da 4ª Região abriu procedimento administrativo contra o juiz Eduardo Apio e mantém o afastamento do magistrado da 13ª Vara Federal de Curitiba por mais 140 dias. A decisão dos desembargadores foi publicada pelo tribunal ontem à tarde. Esse caso foi analisado pela Corte Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região na segunda e o resultado então veio ontem. Os desembargadores decidiram por unanimidade abrir um procedimento administrativo disciplinar para apurar a conduta do juiz Eduardo Apio. Ele está afastado da 13ª Vara Federal de Curitiba, que é a unidade responsável pelos casos da Lava Jato, desde o final de maio por uma determinação da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Mesmo assim, o colegiado do TRF4 também definiu manter o afastamento do magistrado por mais 140 dias. O prazo pode ser prorrogado caso a Corte considere necessário. Por 15 votos a 2, os desembargadores consideraram de enorme gravidade o suposto uso dos dados do sistema da justiça para ameaçar e intimidar um desembargador. Apio está fora do cargo por supostamente ter ameaçado o filho do desembargador Marcelo Malucelli, que é um dos integrantes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Essa ameaça, que foi atribuída ao juiz federal, teria sido feita, portanto, através de uma ligação por telefone, que chegou a ser gravada e depois se tornou parte de um boletim de ocorrência. Caso o procedimento administrativo concluir que Eduardo Apio cometeu alguma irregularidade, as penas podem variar de acordo com o entendimento do TRF4. Em caso de condenação, é possível então que ele responda aí com uma advertência, censura, remoção compulsória, aposentadoria compulsória ou até mesmo demissão. Se houver indícios de crime de ação pública, uma cópia do processo deve ser enviada ao Ministério Público para que sejam tomadas as providências cabíveis. Até o momento, a equipe jurídica do juiz afastado não se manifestou. Vamos lembrar rapidamente esse caso, então, que afastou Eduardo Apio. A gente considera aqui também recordar que ele foi o juiz que assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável aí por processos remanescentes da Operação Lava Jato. Ele tomou algumas decisões que foram consideradas polêmicas e foram de contramão com aquilo que tinha sido feito até então na operação e também nos julgamentos pelos antecessores. Ele também aí teve o nome vinculado a uma outra polêmica relacionada dele ao login no sistema do judiciário, que era LUL22, fazendo uma alusão aí ao Lula no período em que era candidato à presidência, demonstrando ali uma atividade mais político-partidária dentro do judiciário. Isso repercutiu bastante. Depois ele se explicou, dizendo que era uma forma aí de protesto. Na sequência, adotou aí a medida e também o costume de voltar ali a resgatar alguns processos, ouvindo pessoas que eram consideradas ali com descredibilidade, como se fossem vítimas da operação. E por fim, o que foi ali o ponto de fato que o afastou do cargo foi a ligação que ele teria feito. A Polícia Federal fez um laudo daquela gravação telefônica e constatou que existem indícios fortemente atribuídos, então, portanto, à voz gravada na chamada telefônica ao juiz Eduardo Apio, que teria utilizado aí dos dados no sistema do judiciário para fazer ali, de certa forma, uma ameaça, uma coação ao filho de um desembargador. Esse filho de desembargador, além de ser advogado, também é genro de Sérgio Moro. Eu falei aqui, porque são muitos fatos e é importante a gente relembrar aqui para colocar os nomes exatamente no lugar deles. E agora a gente tem essa decisão, Pedroso. A segunda instância aqui na região sul do país, que é o TRF4, mantém ele afastado do cargo. Por falar em novela, a gente falou da novela do pedágio, falou que espera que a Copel não vire uma novela. Esse caso da 13ª Vara de Curitiba é uma novela, ou um seriado, daqueles bem ruins. E felizmente a Beatriz Frenner é daqueles provedores muito eficientes que eles trazem aquele resumo para que a gente entenda a temporada passada. É isso. A gente precisa realmente ficar olhando os detalhes, porque são tantas reviravoltas, são tantas coisas incompreensíveis que a gente precisa de ajuda. Vejam só, vocês conseguem imaginar um juiz federal que, pelo que foi narrado, ou pelo que tem denunciado, acessou um processo no sistema de justiça, algo que ele só consegue fazer porque ele tem a senha ali de juiz. Então, ele usou um login que ele tem por conta da função, buscou ali um dado de um filho de um desembargador. Tendo acesso a esse dado ao telefone, ele pegou o telefone e ligou se passando por um terceiro, se passando pela área de recursos humanos, discutindo uma questão ali de plano de saúde, e no final faz uma fala esquisita que o advogado ali, o filho do desembargador, entendeu como uma ameaça. Vocês conseguem imaginar? Se a gente assistisse isso numa ficção, todo mundo falaria: meu Deus do céu, ninguém faria isso, é muita ficção, é fora da realidade, todo mundo ficaria surpreso.
E na prática isso pode ter acontecido no mundo real. Então, esse caso ele precisa sim ser investigado com muita dureza. É interessante que tanto o TRF4 quanto ali, né, o Conselho Nacional de Justiça, que tem conduzido também parte da investigação, eles estejam mantendo, nesse momento, o juiz Apio afastado, justamente para evitar qualquer tipo de dúvida em relação ao caso. Depois, caso ele seja considerado inocente em relação a essas denúncias, ele volta à 13ª, segue a vida dele, não tem problema algum. O que a gente não pode imaginar é que o nosso sistema judiciário, aqui, a 13ª de Curitiba, o TRF4 e mais todos esses casos ligados à Lava Jato, eles fiquem pendurados indefinitivamente, sabe? Que a todo momento tem uma revisão, a todo momento tem um cavalo de pau, a todo momento tem uma denúncia de que alguém agiu politicamente. Então, assim, tem muita coisa esquisita, tem muitas coisas que precisam ser reveladas, mas no mínimo, Bia, o que já se sabe já é de causar, no mínimo, estranheza, porque essa questão do login, de que seria uma forma de protesto do juiz, ele mesmo admitiu. Então, partindo só desse recorte, desse elemento, a gente já ficaria ali sobrestado, porque não é... A gente entende, né, que tem dentro do próprio Código da Magistratura, ali você tem algumas atividades conectadas ao decoro do juiz. Então, esse tipo de protesto ou esse tipo de ação que faz referência a um candidato ou outro, ou que, de fato, protesta contra atividades ou atitudes de colegas seus em outros momentos, elas não se coadunam com o que a gente imagina de um juiz que prioritariamente deveria se manifestar exclusivamente nos autos. E falo isso tanto de um lado quanto de outro. Então, o que a gente precisa é de tranquilidade. A gente já fala isso quando traz notícias relacionadas ao Supremo Tribunal Federal. Isso vale para as outras esferas do judiciário. Ou seja, tranquilidade, calma e canja de galinha, Bia, não vão fazer mal a ninguém.